Vamos lá para a nossa primeira aula. Então, gente, a primeira aula é sobre a base conceitual. Como eu falei no vídeo anterior, para que serve essa aula? Para que a gente ganhe intimidade com os LLMs, para que a gente saiba, quando a gente escreve do lado de cá, na hora que a gente manda um oi, quem é que responde do lado de lá? Ó, começamos com um errinho já. Pode me enviar a tua dúvida e estou pronto para te ajudar. Então, quem é que escreveu do lado de lá? O que está escrevendo? E é isso que essa aula visa passar. Para que você ganhe mais intimidade e saiba como formular suas perguntas que vão ser na segunda aula. Então, vamos lá. Todo LLM, independente de qual seja, todo grande modelo de linguagem tem 3 macroetapas, certo? Ele tem uma etapa de treino, que visa construir conhecimento, certo? Basicamente fazendo isso, ele faz isso basicamente entendendo como as palavras se relacionam dentro dos textos, então ele constrói esse conhecimento de forma matemática. Tem uma fase de pós-treino, que vai alinhar esse conhecimento que ele adquiriu a um formato de assistente e usuário. Então, quando a gente manda um oi aqui, como a gente mandou nesse chat, eu me comportei como usuário e o modelo como assistente. Pode ver que ele é bem solícito, né? Então, vamos zerar aqui a janela. E aí, a gente tem o pós-treino, que vai alinhar ao modelo de assistente usuário, e ele, nesse pós-treino, ele também vai aprender por experiência própria, resolvendo uma série de problemas reais. E ele vai melhorar em cada tentativa. Então, o processo de aprendizado dele, ele tenta fazer a mímica do que acontece com as pessoas na prática. Então, primeiro a gente vai para a escola, para depois fazer as provas e entender onde a gente errou e acertou e poder melhorar com os nossos erros. E aí, depois, a terceira fase é a inferência numa janela delimitada, que basicamente é a janela de conversa que você tem com o ChatGPT. Toda vida que você abre uma janela nova, você começou um processo de inferência. Tudo que está aqui dentro é enviado em conjunto para o modelo poder prever a próxima palavra. Resumindo, a única coisa que um LLM faz é prever qual a próxima palavra mais provável de ocorrer após todas as palavras que já estão na sua janela de inferência. A gente vai entrar mais no detalhe de como é isso. Então, vamos começar aqui pelo treino. Vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer no treino é a montagem de uma rede neural. Vocês podem pensar numa rede neural como um cérebro vazio, porém que já está pronto. Ele vai ter poucas mudanças de arquitetura após esse processo. Então, a gente tem aqui uma ilustração que mostra um pouco como seria isso. Então, pensem num cérebro de computador, então ele tem as arestas muito mais rígidas do que o nosso, que é mais circular, né? E toda essa arquitetura ela já é montada no início. Então, diferente de uma criança que aprende à medida que seu cérebro vai sendo formado, uma rede neural ela precisa estar toda pronta no começo, certo? E qual é a informação que vai entrar nessa fase? Basicamente, toda a internet, com filtros e pesos maiores em fontes de maior credibilidade, certo? Essa internet vai ser formatada para Markdown e JSON, que Markdown é um formato de notas, que é exatamente esse formato que vocês estão vendo eu usar aqui. Vocês vão aprender a usar esse programinha, que é o Obsidian. Se eu colocar em modo fonte, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que um formato de notas. Copiar e colar ele aqui direto para um bloco de notas, vocês vão ver que isso aqui é um formato onde você define a hierarquia dos conteúdos através de um formato de notas, que é bem simples de usar. Então, ele vai converter todo o HTML, se a gente vem aqui, por exemplo, para uma página da Wikipedia. Dourado, Mico-Leão Dourado. Vocês vão perceber que aqui dentro existe uma hierarquia, certo? Então, o título é Mico-Leão Dourado, aí tem uma frase, e aqui tem um negrito, né? Tem links apontando para outras páginas, né? E isso tudo dentro da internet, em todos os sites, sem exceção, é definido numa linguagem chamada HTML. Se eu selecionar aqui e apertar em inspecionar, o Google Chrome vai me mostrar
tudo que está acontecendo nessa linguagem. Só que vocês conseguem perceber de longe que esse é um negócio bem complicado. Para eu fazer com que o modelo aprenda o conhecimento humano, eu não preciso passar toda essa estrutura para ele. Então, eu vou fazer uma simplificação, normalmente em Markdown. Quando houverem tabelas, eu vou mudar para o formato JSON, certo? Que é para poder o modelo conseguir entender tabelas numéricas. Então, vou botar aqui formato JSON para vocês verem como ele é. Que é basicamente um formato de dicionário. Então, por exemplo, se você tem uma tabela com o ID único, nome, João da Silva, e aí as outras colunas, idade, 35, cidade, São Paulo, telefone, enfim, cada linha dessa tabela vai ser exposta numa estruturazinha dessa. E aí o modelo consegue analisar dados. JSON e Markdown são as melhores formas para fazer com que modelos de linguagem analisem dados. Então, sempre que a gente for falar com eles, a gente vai fazer nosso prompt em Markdown, que é super simples. A gente vai mandar um tutorial para vocês, e vai transferir os dados para JSON. Isso vai estar nas próximas aulas. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão filtrar e enviesar essa internet. Filtrar, Sérgio, como assim? Bom, vão excluir conteúdo inadequado e dados sensíveis. Então, eles vão remover texto com linguagem ofensiva, discurso de ódio, material explícito, pornográfico e qualquer coisa, qualquer conteúdo que contenha informações pessoais identificáveis. Então, não é para ter o CPF de ninguém nessa base que vai ser utilizada para treinar os modelos de linguagem. Então, vejam que você vai pegando uma estrutura bem complexa como é a internet e vai simplificando e filtrando ela de uma forma que o modelo consiga absorver. E é como se ele visse e decorasse toda essa internet filtrada, certo? Eles vão também excluir textos com baixa qualidade de escrita. Então, textos na internet, postagens do Twitter, por exemplo, que tem baixa qualidade gramatical, vai ser excluído, porque eles estão querendo construir um modelo que escreva bem. Não faz sentido botar para dentro textos com baixa qualidade. E vão fazer uma priorização, vão colocar mais pesos em fontes confiáveis, né? Então, fontes de alta credibilidade, como publicações acadêmicas, sites governamentais e veículos de imprensa reconhecidos, vão ter um peso maior nesse treino. Então, essa seleção visa reduzir a incorporação de informações falsas ou enganosas no treinamento dos modelos. Então, por exemplo, a Wikipédia e a BBC vão ter um peso maior do que, por exemplo, o blog do Joãozinho, que foi escrito em 2012 e pouquíssima gente leu. Então, eles têm formas de ranquear informações para encontrar sites com maior credibilidade. É o que o Google já faz, né? Quando você procura no Google, ele vai tentar te dar o mais próximo da verdade possível. E é por conta desse processo ser feito todo de uma vez, certo? Então, ele é feito em bloco. Essa informação da internet é baixada, todos esses arquivos são de fato baixados, são arquivos de teras e teras e teras de informação. Esse tratamento é feito e o modelo é alimentado com isso dentro do pedaço da construção do modelo, que é mais caro e que envolve maior esforço computacional. Porque ele precisa ser feito todo de uma vez. Como eu falei, diferente de uma criança que vai aprender na medida que o cérebro vai se formando, com IA não, a gente constrói o cérebro e treina todo de uma vez. É por isso, então é a etapa mais cara de todas, demora meses para concluir. Aqui tem algumas estimativas, por exemplo, do GPT 4.5, que custou em torno de 400 milhões de dólares e durou 55 dias. E por isso que os modelos costumam ter datas de corte antiga. Então eu fiz essa pergunta ontem, hoje é dia 29 de abril de 2025, e o GPT-4o confirmou que o corte de conhecimento dele só vai até abril de 2024. Então, a gente está um ano atrasado sempre que a gente está conversando com o ChatGPT hoje. Porque eles não conseguem ficar replicando esse treino com muita frequência. É extremamente caro e demorado, né? Aí, claro, você consegue ter informação atualizada através da busca online que os modelos da OpenAI conseguem fazer. Mas depois a gente vai entrar nesse ponto.
E aqui, só por questão de curiosidade, tem uns prints de um modelo base verdadeiro do Llama, que é um modelo quentinho que acabou de sair do treino. A OpenAI não dá acesso a esses tipos de modelo ao público, mas o Facebook deu, a Meta deu. E aí a gente vai poder ver aqui como é que é um modelo após ter passado pelo treino, mas que ainda não passou pelo pós-treino e a inferência em janela limitada. Vejam que ele não é capaz de responder perguntas. Aqui o usuário pergunta, quanto é 2 mais 2? E aí o modelo responde. Essa foi a pergunta feita a vários estudantes universitários americanos em um vídeo recente que viralizou a internet. Ele podia ter só dito 4, mas ele não consegue. O que ele está fazendo aqui é basicamente imitando a internet. Então ele está indo atrás dentro da rede neural, dentro dos pontos onde ele grava cada conhecimento, pensa em cada bloquinho desse como sendo uma pequena quantidade de conhecimento gravada, o que é que se assemelhou mais à pergunta quanto é 2 mais 2? E aí, quando você faz perguntas para ele, o normal é que ele alucine de forma filosófica. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Isso aqui é tirado do Hyperbolic, que é um site que possibilita que a gente teste modelos base, como é, por exemplo, o caso do Llama 3.1 405B base. Né? Tem outro exemplo legal aqui, que é esse tipo de modelo é inútil? Claro que não é inútil. Ele consegue completar texto. Então, se você colocasse informações parecidas de como elas estão na internet, você consegue usar ele para uma coisa útil. Olha que curioso. O usuário escreve, aqui está a minha lista dos 10 principais pontos turísticos para visitar em Paris. 2 pontos. Então, ele vai completar. Tem dezenas de milhares de listas dessas publicadas na internet. E aí ele vai completar. Torre Eiffel, imperdível. Você pode subir de elevador por 13,50 €. Ou subir nas escadas por 4,5 €. A torre tem bababá. Notre Dame, Arco do Triunfo, Champs-Élysées. Enfim, se você se comportou parecido com a internet, o modelo vai conseguir te ajudar. Mas ele não responde perguntas, certo? Então, o que é que vai ser feito agora? Então, imagina o conhecimento como sendo azul aqui. Deixa eu fechar tudo aqui. Imagina o conhecimento como sendo a cor azul. Então, ele começou com a estrutura vazia, sem nenhum conhecimento. A gente tratou toda a internet, filtrou, simplificou ela, preencheu ele de conhecimento. O que a gente precisa fazer agora? Bom, o primeiro passo é alinhar o modelo. Fazer com que ele consiga não só imitar a internet, mas imitar um assistente. E é exatamente isso que vai ser feito no começo do pós-treino. Então, no começo do pós-treino, a gente vai fazer a parte de alinhamento ou fine-tuning supervisionado. E a gente vai ajustar as camadas da rede que estão mais próximas da boca, né? Digamos assim, fazendo uma analogia com o ser humano. E a gente faz isso simplesmente expondo as camadas finais da rede neural a exemplos de conversas de assistente com o ser humano. Então, aqui você tem exemplos de conversas reais que foram usadas, a gente pegou com o ChatGPT, para alinhar modelos, e você vai ver que são conversas que fazem com que o modelo comece a aprender que ele pode se comportar como um assistente, comece a imitar um assistente. Né? E é isso. Então, agora, se você pergunta quanto é 2 mais 2, ele vai conseguir responder que 2 mais 2 é igual a 4. E se for vezes ao invés de mais? Bom, 2 vezes 2 igual a 4, mesmo que 2 mais 2. Então, é basicamente isso que vai acontecer no alinhamento, certo? Depois começa a fase mais interessante de todas, que é a parte de aprendizagem por reforço. Foi essa fase que a OpenAI deu show com o GPT 3.5 e criou todo esse hype de inteligência artificial que a gente tem hoje. O que é isso aqui? Lembra que no alinhamento ele só teve acesso a ver, no treino e no alinhamento ele só teve acesso a ver texto, a capturar texto. Agora, na fase de aprendizagem por reforço, ele vai ter a condição de usar isso em provas verificáveis, certo? Então, a gente vai colocar esse modelo para prever texto e vai dizer para ele quando ele está acertando e quando ele está errando.
e ele vai fazer milhões e milhões e milhões dessas provas em diferentes formatos e diferentes áreas do conhecimento. Então é basicamente isso. Vão ter milhões de tentativas respondendo as perguntas para as quais nós conseguimos dar notas e avaliar as suas respostas de forma clara. Isso possibilita que o modelo vá ajustando os neurônios à forma que tinham quando as notas foram mais altas. Então é como se a gente afrouxasse um pouco os parâmetros da rede, deixasse ele tentar milhões e milhões de vezes e a gente vai premiando ele quando ele vai acertando, né? Então agora não é mais o humano que está induzindo o que vai estar dentro dele, é ele mesmo que está aprendendo sozinho. Tem diferentes tipos, aqui tem um resumo com as principais abordagens, mas eu queria focar aqui em duas. A aprendizagem por reforço com feedback humano, que foi a que começou com o GPT 3.5 e gerou toda essa revolução que a gente vê hoje, onde simplesmente humanos avaliam as respostas e o modelo é premiado quando agrada o usuário. Aqui tem um exemplo real disso, que aconteceu comigo. Ele me usou para premiar o modelo. Eu fiz uma pergunta e a OpenAI decidiu me dar 2 modelos diferentes de resposta para eu dizer qual eu prefiro. A partir do momento que eu clico em qual eu prefiro, eles vão usar a minha resposta para premiar um modelo que eles vão treinar no futuro, né? E outro tipo de aprendizagem por reforço que causou uma grande revolução atualmente foi a de cadeia de pensamento. E ela basicamente consiste em reforçar raciocínios intermediários, premiando processos de resolução estruturados que melhoram a capacidade de raciocínio do modelo. Ou seja, fazer com que o modelo pense passo a passo antes de dar a resposta final. Então, ele escreve palavras que fazem parte do raciocínio dele e só depois dá a resposta final. Isso funciona melhor para tarefas verificáveis, como é o caso de matemática, ciência, física, coisas que a gente sabe a resposta certa. E a gente tem um exemplo disso aqui, por exemplo, no DeepSeek R1. O DeepSeek R1, ao contrário da OpenAI, se vocês forem para os modelos do ChatGPT hoje, vocês vão ver que todos os modelos que começam com O são modelos que passaram por aprendizagem de reforço de cadeia de pensamento. Então, O4 Mini High, O4 Mini, O3... Só que eles não expõem toda a cadeia de pensamento. Eles tentam esconder isso para que os concorrentes não roubem a maneira como eles prepararam os próprios modelos. O DeepSeek tem uma abordagem diferente. Ele expõe tudo. Então, toda pergunta que você fizer para o DeepSeek, R1, né, que é o modelo de cadeia de pensamento da DeepSeek, você vai ver no detalhe como o modelo pensou para resolver o problema. Nesse caso aqui, eu dei para ele uma equação bem complexa do 30º grau, que eu mesmo não faço ideia de como resolver isso aqui, mas eu sei que tem solução possível. E ele foi construir uma cadeia de pensamento robusta para chegar na resposta certa. Depois a gente põe aqui no GPT-4o, com o intérprete de Python que ele tem dentro, ele consegue executar código, então ele consegue verificar qualquer matemática, e ele verificou que o resultado deu certo. Então, o modelo, de fato, aprendeu a pensar. E aí, depois que a gente acaba essa parte de treino e pós-treino, então, vamos recapitulando aqui. Montei uma rede neural vazia. Coloquei todo o conhecimento filtrado e ponderado da internet dentro dela. Ensinei a ela como se comportar com o assistente. Coloquei ela para fazer uma série de exercícios que eu conseguia verificar o resultado, e ela melhorou. O que agora vai ser feito? Bom, a inferência é agora a parte que a gente começa a trabalhar com os modelos. Lembra que nessas duas primeiras etapas, a nossa única função como mero ser humano que não desenvolve inteligência artificial é escolher o melhor modelo para cada tarefa. Aqui não. Aqui a gente começa a ajudar. Aqui a gente começa a atuar, que é de fato a janela de conversa. Então você vai ter uma janela limitada, certo? Em alguns modelos de 100 mil palavras, 200 mil palavras, outros 2 milhões de palavras.
na verdade são tokens, mas vamos simplificar por enquanto, chamando de palavra. E é nessa janela limitada que ele vai poder responder as suas perguntas e ajudar a resolver seus problemas. Então, o modelo, ele basicamente vai olhar para a soma do prompt de sistema, que é um prompt que mostra como ele deve se comportar perante o usuário. É nesse prompt, por exemplo, o Claude abre os prompts de sistema dele. Então, vocês vão conseguir ver prompts de sistema reais. Vocês podem traduzir isso aqui no ChatGPT e vocês vão ver exatamente o que é que tem dentro de um prompt de sistema. Mas é basicamente uma mensagem que entra sempre antes de todas as outras, certo? E essa mensagem que entra antes de todas as outras, ela vai visar, por exemplo, te proteger, para você não, por exemplo, fazer uma pergunta que possa te machucar ou machucar outras pessoas. Se você perguntar para o ChatGPT como eu posso fazer uma bomba, ele não vai deixar. Ele tem um prompt de sistema que proíbe esse tipo de acesso. Não posso te ajudar com isso, mas posso te ajudar em projetos seguros e legais. Não é que a IA é boazinha, é que tem uma informação que chega antes, né? Que vai ser aqui o prompt de sistema e que vai dizer como o modelo deve se comportar, né? E ele é feito por todas as palavras que você escreveu no chat atual, o prompt sistema, mais todas as palavras que você escreveu no chat atual e todas as palavras que o modelo previu no chat atual. Então, prompt sistema, OpenAI escreve. A gente escreve a nossa mensagem. A IA escreve a mensagem dela prevendo uma palavra após a outra. A gente escreve a nossa. E a IA prevê em cima disso tudo. Então, vejam que vai se formando como se fosse uma lista de palavras. Que é o que o modelo vê na hora que ele está prevendo a próxima. É como se tudo isso ficasse junto, mesclado numa sequência só. E sempre que a gente abre uma conversa nova, a gente vai criar uma nova instância disso aqui. E vejam que esse desenho não é à toa. É dentro dessa janela de contexto que a gente vai conseguir navegar dentro da inteligência artificial. É mexendo nas nossas mensagens, que é a parte que depende da gente, que a gente vai conseguir ir para os locais de conhecimento que são mais importantes para resolver nossos problemas. É aqui onde a gente pilota, de fato, os modelos de linguagem, né? E, como eu tinha falado, ela reseta sempre que você abre um novo chat. O prompt de sistema pode incluir diversas coisas, como memórias sobre janelas passadas. Se vocês forem no chat GPT de vocês e olharem nas configurações, vocês vão ver que ele está construindo, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui, memórias, né? Então aqui, ó, o Sérgio prefere um passo de fala mais calmo, quando ele está usando o modo de voz. O usuário está criando um curso de IA e precisa de imagens e prints reais para ilustrar conceitos como alinhamento. Então, ele vai preparando várias memórias que vão entrar dentro desse prompt de sistema. Isso é feito dentro do próprio ChatGPT. Por isso que é importante organizar as contas. Não é legal você ter a mesma conta que o seu irmão, mas é legal você ter a mesma conta que a pessoa que trabalha do seu lado, porque vocês vão falar de coisas parecidas e o modelo vai melhorando o prompt de sistema. No fim do dia, o que vai acontecendo é isso. E aí, gente, resumindo, é aquilo. A única coisa que o LLM faz é prever qual a próxima palavra mais provável de ocorrer após todas as palavras que estão na sua janela de inferência. Ou janela de contexto, é a mesma coisa. Aqui tem uma animação de um LLM funcionando. My work is easy because I use ClickUp. E é bem Here's how legal. I keep track of all my tasks. Só passar I start by brain dumping everything. Isso aqui é como o LLM funciona lá atrás. In this animation, A cada lista de palavras, ela é alimentada toda de uma vez para o modelo e ele prevê a probabilidade de qual vai ser a próxima palavra. Então, se você, por exemplo, coloca a cor do céu ele escreve azul porque azul é a palavra mais provável de acontecer depois da frase a cor do céu é. Então, qual é a palavra mais provável? A que ocorreu de forma mais comum no treino
A que ocorreu de forma mais comum no alinhamento, né? Nessa fase aqui. E a que, quando utilizada, ajudou o modelo a executar as tarefas de aprendizagem por reforço com mais sucesso. Então, é basicamente isso. Então, essa vai ser a palavra mais provável. É por isso que, na hora que nós estamos escrevendo as nossas mensagens, a gente tem que tomar cuidado, porque... Não cuidado porque é perigoso, mas cuidado porque é como se a gente estivesse dirigindo esse grande cérebro gigantesco, que tem muito mais conhecimento que o nosso, falando do que já foi escrito. É claro que o nosso conhecimento do que nunca foi escrito, dos nossos sentimentos, esse negócio não tem. Mas daquilo que já foi escrito, o conhecimento dele é muito maior. O nosso papel aqui é pilotar. Por isso que é tão relevante ter um prompt estruturado e ter total consciência do que está dentro da janela de inferência, janela de contexto. Fazendo o que a gente pode fazer de melhor para controlar as nossas mensagens e tendo consciência do que está dentro dela. Então, dado que cada previsão é feita em cima de uma previsão anterior, a precisão vai melhorar com janelas mais curtas e janelas mais organizadas. É meio que óbvio isso, porque por que vai melhorar com janelas mais curtas? Porque se você está prevendo uma palavra em cima da outra, cada palavra que você está adicionando, vamos voltar aqui, pode ter algum nível de erro sendo acumulado nessas previsões. Então, uma coisa é você prever informações com dados reais, outra coisa é você prever informações com base em outras previsões. Ou seja, simplificando, se tudo que eu quero está somente na minha mensagem, não vai ter nenhuma previsão em cima da minha janela de inferência. Então, se eu preparo um prompt inteiro e completo dentro de uma mensagem única, eu não vou ter outras previsões feitas dentro do da minha janela de inferência. Por isso que é melhor você preparar um prompt e ir melhorando ele com o tempo e colocar ele todo de uma vez no ChatGPT, do que ir usando esse modelo de mensagem usuário, mensagem A, mensagem usuário, mensagem A. Claro que os modelos já estão muito inteligentes e eles vão conseguir operar bem nesse modelo até um determinado limite, mas se você quer extrair o melhor possível, você vai ter que preparar os melhores prompts e tentar pegar o máximo que puder com o mínimo de janela, né? E essas janelas têm que ser curtas e organizadas. Organizadas, vamos resumir simplesmente para que a gente tenha com o conceito de ter a consciência do que está dentro dessa janela e ter a consciência de que tudo que está lá dentro está bem hierarquizado, né? E tudo que está lá dentro é importante, né? Então, Sérgio, mas você está enrolando a gente, você está dizendo que ele só prevê a próxima palavra, mas eu estou vendo o modelo executar código Python, o modelo fazer tanta coisa, buscar na internet. Então, mesmo o LLM apenas prevendo a próxima palavra, os provedores de modelo acoplam ferramentas que os modelos conseguem chamar através de palavra-chave. Isso faz com que eles consigam executar tarefas como busca na internet, leituras de arquivos, análise de arquivos. Então, eles têm um computadorzinho que roda Python dentro dele que pode fazer análise dos mais variados tipos de dados que você imaginar, né? Ele consegue abrir seus Excels, montar gráficos acima dos seus Excels. Ele também pode ter ferramentas que vão deixar ele controlar um computador, como é o caso do Manus, como é o caso do Computer Use, do Claude. E eles também conseguem controlar seu navegador de internet, como é o caso da ferramenta Browser Use, da ferramenta Operator. Então, o que está sendo feito hoje em dia para dar mais autonomia para esses modelos é simplesmente fazendo com que eles chamem ferramentas através de palavra-chave, né? Que é o que o modelo de servidor MCP faz. Vocês podem pesquisar mais. Então, gente, é isso. Queria deixar essa ilustração aqui como finalização dessa primeira aula e desejar a vocês um bom uso de IA essa semana. Muito obrigado.